antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, tá? Que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, porque ontem, mais uma vez, o Vasco foi derrotado, dessa vez para a equipe do Santos, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogando dentro da Vila Belmiro. O Vasco fecha tendo 59% da posse, 16 finalizações, ou seja, tendo volume, tendo finalizações, chegando ao gol do Santos, mas não sendo efetivo, né? Ontem a sensação era que o Diniz saiu, mas ele, de certa forma, né, permaneceu ali na beirada de campo, porque foi um time bagunçado, um Vasco da Gama que sofreu com o Santos, sofreu com contra-ataques, sofreu com o Santos sendo letal, e um Vasco que até criou, teve oportunidade sim, de sair ontem da Vila Belmiro com até mesmo a vitória. Um Vasco que parecia estar desligado do jogo, um Vasco que ainda está sofrendo, infelizmente, com as consequências de um trabalho ruim do técnico Fernando Diniz. Um Vasco que não se encontrou. E é triste olhar para o Vasco da Gama hoje e ver o nosso Vasco nessa situação. Até porque, nesse momento, o Vasco da Gama tem 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2025-2026, tendo em 12 jogos 10 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É uma situação, amigo, muito preocupante, tá? Nesse recorte aí dos últimos 12 jogos, desde 2 de novembro, tá, do ano passado, o Vasco da Gama teve exatamente 6 partidas em casa. De 6 jogos em casa, o Vasco venceu 1, empatou outro e perdeu 4. Nos 6 jogos fora, o Vasco perdeu todos eles. Então é uma situação completamente preocupante. E o pior de tudo é que ontem, na entrevista coletiva, o senhor Bruno Lazzaroni, que falo, só fez besteira, tá bom? O senhor Bruno Lazzaroni só fez besteira ontem. Pô, olha as alterações do Bruno Lazzaroni, gente, pelo amor de Deus. Primeira alteração aos 25 minutos do segundo tempo, onde o Vasco já estava muito mal e já era para ter mexido, ó. Aí ele tira o Rojas e bota o Marinho Nestroça. Ele tira o Nuno Moreira e coloca o Brenner. Ele tira o Lucas Piton, que estava fazendo até o momento uma boa partida, e coloca o Cuiabano, que meu Deus do céu, o senhor Cuiabano está precisando tomar um Monjaro urgentemente também. Aí ele tira o Spinelli e coloca o David. Tira o Thiago Mendes e coloca o Tietê. Tietê, que ninguém aguenta mais ver também. E aí, automaticamente, ele muda no segundo tempo, colocando 3 atacantes e fecha o jogo com... Olha como o senhor Bruno Lazzaroni fecha o jogo. A genialidade do senhor Bruno Lazzaroni. Léo Jardim no gol, a dupla de zaga com Saldívia e Robert Renan, aberto na direita Paulo Henrique, aberto na esquerda o Cuiabano. Estava jogando de ponta praticamente, porque não tinha nem fôlego para voltar. Tietê ao lado de Cauã Barros, formando a dupla de volante. E aí simplesmente olha a formação. David, Brenner, Marinho Nestroça e Andrés Gomes. O Vasco fecha com 4-2-4. Tu já viu isso em algum lugar? Eu creio que não. No Vasco você tá vendo. 4-2-4. 4 de linha de zaga, 2 volantes e 4 atacantes. Brenner, David, Marinho Nestroça e Andrés Gomes. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque não tinha uma ligação.
Não tinha ninguém para pegar a bola de trás e levar a bola para frente. Não tinha ninguém para fazer essa bola chegar aos atacantes. Não tinha ninguém para pensar o jogo. Uma barata voa. Marinho trouxe correndo da direita para a esquerda. O David correndo da esquerda para a direita. O Gomes correndo da frente para trás. Amigo, uma loucura danada. E aí ontem o Bruno Lazzaroni vai na entrevista coletiva para falar que os jogadores estão sentindo esse momento ruim. E aí uma olhada. Eu prefiro nem comentar muito sobre Bruno Lazzaroni, porque infelizmente chega, todo respeito, tá? Chega a ser trágico falar sobre ele. Se liga só. Os jogadores têm sentido esse momento ruim que a gente vem atravessando. Eles têm se cobrado internamente, a gente tem se cobrado internamente. Então, é um momento de reflexão, claro, né? É um momento para a gente tentar superar a força do grupo, a força dos jogadores. Eles já mostraram ser capazes em diversos momentos. Acabou que a gente está passando por um período um pouco de transição, porque saíram 3 grandes referências da equipe: Coutinho, primeiro o Ryan, primeiro o Verratti, depois do Ryan, depois do Coutinho. São jogadores que, se você for ver, o Verratti e o Ryan foram responsáveis mais de 50% dos nossos gols, talvez ano passado. Então, todos esses jogadores, com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. E vieram outros jogadores com capacidade também para assumir esse protagonismo de diferentes contextos, fora do país. Então, acho que aos poucos as coisas vão encaixar, não só para esses jogadores que chegaram, mas com os jogadores remanescentes. Tá vendo, cara? Não, é sério, tu tá vendo? Que ele teve a audácia. O Bruno Lazzaroni, gente, ele teve a audácia. E eu vou falar, ele foi audacioso, cara. É o Diniz, pô. Foi o Fernando Diniz ontem. Acho que... Tu já viu aquela série Scooby-Doo? Aquele desenho animado? Que tu vai atrás do monstro, né? Tu vai atrás do monstro, e aí tu pega o monstro, e aí normalmente quando o Scooby-Doo ele pegava o monstro, o pessoal tirava a máscara do monstro e tava uma pessoa escondida, que até era amigo ali do pessoal. E é isso, cara. Se tu chegasse ontem, pegasse o Bruno Lazzaroni, amarrasse, tirasse a máscara, ia estar o Fernando Diniz. Porque foi tudo, cara. As alterações loucas, 4 atacantes no final da partida, uma bagunça, erros da saída de bola, erros de finalização e até mesmo justificativas iguais. Colocar a culpa da derrota na saída do Ryan, do Verratti e do Coutinho. Vai ficar com essa justificativa até quando também, cara? Até quando vão ficar com essa justificativa? O Verratti saiu porque vocês liberaram, amigos. O Ryan saiu porque ele quis sair. O Coutinho saiu e, olha, vou ser sincero, tá? Até o momento da sua saída, ninguém reclamou. Olha, ninguém iria reclamar caso a gente tivesse informação antes que ele pediu para sair, porque também ninguém aguentava mais ver o Coutinho em campo. Então calma aí, não é para isso tudo também não. Até quando vão ficar colocando as culpas dos resultados ruins em cima de Coutinho, Ryan e Verratti? Até porque nesse recorte de 12 jogos de Campeonato Brasileiro, com 10 derrotas, 1 vitória e 1 empate, nesse recorte, o Coutinho, o Ryan e o Verratti estavam presentes em 8. Do ano passado. Então assim, vamos parar, tá? Vamos parar que fica pior do que já tá. Fica pior do que já tá. E é isso, cara. Sentimento de urgência, tá? Alô, Vasco, corre. Porque se não correr, vai dar ruim. Essa é a grande realidade. Tem que ter sim um sentimento de urgência total. Ontem... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.